desinteressante essas poesias que você passava. Mas aí você me incentivou, professora. Bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. E após esse trabalho também decidi que você ainda é uma grande escritora. Foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasco, passa boi, passa boiada, passa galho de gazeira debruçada no riacho. Que vontade de cantar! Ele queria não fazer um texto em prosa, Ele queria fazer um texto em rima do que ele passou. Ele quis mostrar o texto, mas não igualzinho os outros. Ele quis mostrar de uma maneira diferente. Escola Municipal Cassiano Ricardo. A professora Marlene partiu de um poema de Manuel Bandeira, Trem de Ferro, para trabalhar diferentes temas relacionados à língua portuguesa. Sobre o ensino do português nas escolas, a educadora Maria de Fátima Abdala, no texto Linguagem, Educação e Formação de Professores, escreve assim: ao contrário de padronizar a língua, o professor precisa mostrar as diferenças, respeitá-las, introduzindo situações didáticas que possam permitir que seus alunos tenham acesso ao dialeto padrão e que o dominem, para que seja possível assumir a palavra como cidadão participante, consciente e crítico dos seus direitos. Dialeto padrão. Ouça o que o professor e linguista José Luiz Fiorim, que há mais de 30 anos se dedica ao estudo do funcionamento da língua, fala sobre dialetos. As línguas variam de região para região, que são os dialetos. Essa variação é percebida fundamentalmente na pronúncia e no vocabulário. Ele estava tentando falar assim, eu tô no sertão, Oricuri, ele tá falando que eu tô numa cidade que fala desse jeito. Quando me prenderam no canavial. Será então que existem muitas línguas dentro do português? O bom falante é o poliglota na própria língua. Não é aquele que fala tudo certinho em todos os momentos. Não, é aquele que sabe se adaptar à situação, se adaptar ao seu interlocutor, à região em que ele está. Isso que é. O bom falante é o poliglota na própria língua. Se ele for um migrante que veio lá do norte e nordeste, ao chegar aqui, ele vai fazer uso desse tipo de linguagem. E isso é errado? Não, não é? É uma variação da língua que nós devemos respeitar. Passa boi, passa boiada, passa... Manuel Bandeira, quando escreveu Trem de Ferro, não utilizou exclusivamente a norma culta da língua, essa que a professora Maria Abdala chamou de dialeto padrão. Todo o tempo, ele faz uso da Linguística. O importante é isso, é que ele saiba, e ele tenha disposição, que ele saiba, que ele tenha conhecimento do que é correto, da linguagem culta, da linguagem dentro de uma gramática normativa, mas que ele também conheça que existem as variantes linguísticas que foram comentadas e permeadas pelo poema, mas que ele reconheça e que ele tenha respeito por ela. E que ele tenha respeito pelas pessoas que também falam desta forma. E se ela foi contemplada por um poeta como Manuel Bandeira, então, quem somos nós, né? Para qualificar ou para desqualificar qualquer outra coisa. A língua é viva como uma cidade. No Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, as variantes linguísticas têm lugar de destaque. O mapa dos falares. Pai é pai, mãe é mãe, ninguém melhor do que ninguém. Ao seu voo patativo, deixa o choroso Nordeste. Canta um amargor de canha. Se a língua é um elemento constitutivo da identidade, ridicularizar a língua que alguém fala é atacar a identidade do sujeito. Filha, ficou para nós e para ti, cartão postal do poeta e dos bons ventos daqui. Um paulista não fala como um carioca. Um pernambucano não fala como um gaúcho, um baiano não fala como um catarinense. Eu estou fazendo grosseiramente por estados. Não é assim que é o recorte dialetal no Brasil. A vida moderna está possibilitando as pessoas pensarem mais em si e ficarem mais tempo sozinhos. Então, meu pai trabalhava além do bolicho que vinha. A língua também varia de geração para geração. E, portanto, os mais velhos tendem a falar uma linguagem mais conservadora
que os mais jovens. A linguagem varia de grupo social para grupo social. Então eu tenho a norma culta, que é aquela empregada dos jornais, etc. Mas eu tenho as variedades populares de fala. A língua varia também de situação de comunicação para situação de comunicação. Veja, é diferente a minha conversa no bar com os meus amigos, onde eu me permito certas brincadeiras, eu me permito usar uma linguagem mais relaxada, da minha linguagem como professor em sala de aula. Sexta-feira dando rolê, vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará o cheiro de fogueira. Eu não estou recusando a norma culta, mas eu estou dizendo que a prescrição dos gramáticos não pode ser artificial, não pode estar desconectada da língua culta, real, falada no dia a dia. Tem sabor de mar, pode ser discreta, inclina da dor, mulher da predileta, calada ela vê. Língua errada do povo, língua certa do povo, porque o povo é que fala gostoso o português do Brasil. Os versos citados por Fiorin são do poema Evocação do Recife, também de Manuel Bandeira. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque é ele que fala gostoso o português do Brasil. O filho vira filhinho e o pai, paizinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Tá, então eu vou ler, vocês vão prestar atenção e depois a gente vai conversar sobre o texto, tá bom? Tragédia brasileira. Misael, funcionário da fazenda com 63 anos de idade, conheceu Maria Elvira na Lapa. Esta é a professora Marilei e sua turma de 7ª série. Uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. O texto que ela está lendo chama-se Tragédia Brasileira e o autor, mais uma vez, é Manuel Bandeira. Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete. Por fim, não tem o final. Tá? Professora Marilei deixou a cargo dos alunos construir o final da história. Daqui a pouco, eles vão ler o desfecho que cada grupo criou. Antes, a interpretação do texto. Ele acha que ela é propriedade de quem? O ensino de português, diferentemente do ensino de língua estrangeira, não se destina a ensinar a falar uma língua, porque o estudante, quando vem à escola, ele já sabe a língua. Ele precisa aprender a produzir textos, a ler textos, e ele precisa ampliar suas possibilidades de expressão linguística. É para isso que serve o ensino de português. Professor Abdala reforça as palavras de Fiorin. É necessário compreender que o aluno apresenta um conhecimento anterior sobre linguagem e sobre o mundo. A gente pode começar a ler? Em tempo, os finais possíveis para a tragédia brasileira. Ela, cansada dele prender, ela decide matá-lo. Com isso, ela fica com toda sua herança e com os namorados da Bíblia. Depois de um tempo, ela descobre que o amava e morre na miséria. Por fim, a tragédia aconteceu. Misael teve um infarte e Maria Elvira ficou com todo o dinheiro dele e arranjou outro namorado. Maria Elvira conversou com Misael, dizendo que era muito agradecida a ele e que gostava muito dele como um amigo. Depois dessa conversa, Maria Elvira foi embora e eu tô sabendo no final. Foi embora e tentou arrumar uma vida melhor para ela. E esqueceu o passado. A professora Ana Luísa Smolka, que estuda as questões da língua e da linguagem há 30 anos, comentou sobre esse jeito de contar história, um pouco lendo, um pouco falando. É aquela nebulosa que é aquele pensamento e que vai então tomando forma nas palavras que ela fala. Eu também, falando de linguagem, é mais ou menos assim. Trabalhar o texto escrito implica um processamento diferenciado. Ela elabora, ela compreendeu a história, elaborou e falta ainda transformar isso em texto escrito, né? Língua escrita e língua oral são duas modalidades diferentes dentro de uma mesma língua? Constitutivo da linguagem oral, a hesitação. É constitutivo da linguagem oral o abandono de frases feitas pela metade, porque no meu planejamento eu vi que não era bem aquilo que eu queria dizer, eu recomeço.
como o texto oral é recebido ao mesmo tempo que ele é produzido, existe uma colaboração do outro no momento da minha realização do texto. Isso faz com que as duas modalidades tenham uma diferença notável. Uma é o texto no seu fazer e outra é o texto feito. Eu trouxe para vocês, nesta tarde, um texto que é uma produção de texto feita por uns colegas desta classe. O texto, ao escrever, ele cometeu algumas incorreções. Eu tenho a impressão que, ao olhar, vocês já estão observando isso, não é? Nós já podemos verificar algumas palavrinhas que estão dispostas de uma maneira, ortograficamente falando, errada. A produção de texto de todas as quintas séries, eu selecionei algumas delas, distribuí para o grupo de alunos. Cada grupo fez a edição do texto de um colega. Além de eles lerem um trabalho de um outro colega, eles puderam corrigir e se sentiram também capazes. Eu sou capaz de corrigir alguma coisa que não seja minha. Saí do trem ansioso. Esse ansioso está correto? Não, né, gente? Qual é a maneira correta de escrever? Com S? Muito bem. E quando você olha com um trabalho de um coleguinha, de uma outra pessoa, ele passa a ser feito com mais atenção. Primeiro, porque você quer conhecer a história. Segundo, porque você encontra palavrinhas que são desconhecidas para você ou não. Eu vou ler o texto, o homem e o trem, o errado, o antes. E depois o Jonathan vai ler o depois. Foi um dia que o homem estava na estação esperando o trem passar. Vê os pássaros contando e se apaixa. O maquinista pergunta, é linda a paisagem. Aí aqui ela escreveu linda com M, de repente junto. Professora Abdala diz que esses erros são marcas da oralidade no texto escrito. O encadeamento sonoro da fala obedece a regras que geralmente não correspondem às da segmentação da escrita. O professor, muitas vezes, enfatiza os erros cometidos, não os explicitando, e o aluno perde a possibilidade de compreender os desvios na passagem oral para a escrita. É o caso de transcrições como de repente, o que, viu, menino, que ora os alunos aprendem, ora desaprendem, porque não vem significado no que estão registrando. E agora o Jonathan vai ler o depois, como ficou. O homem e o trem. Um dia, o homem estava na estação esperando o trem passar. De repente, chega a sua locomotiva. O rapaz entra e fica impressionado. Olha a paisagem. E como é a apreensão da escrita na escola Ellen Keller? Aqui, todos se comunicam em Libras, a língua brasileira de sinais. Primeiro você estimula a criança a estar escrevendo, perdendo esse medo de escrever. Às vezes eles dão muito mais aqui na Libras, então eles entenderam, você explicou o texto, ciências, português, matemática, ele entendeu o que você falou. Mas na hora de escrever faltam palavras, então alguns bloqueiam. E, geralmente ele vai escrever do jeito que ele fala em Libras. Né? Então a estrutura da escrita dele vai vir em Libras. Eu ver o flor, muito gosta, rosa, adora, linda. A mulher fotografia já álbum para alunas e as professoras no álbum. A língua de sinais ela é visual. E a forma deles adquirirem o português é diferente do ouvinte. O ouvinte ele vai adquirir o português pela via auditiva, ele vai adquirir pela via visual. Então, como é que ele vai produzir, né, textos melhores se ele não lê? Lê com calma que você vai encontrar. Fácil. Então, ele escreveu o texto, ele vai me dar o texto, nós vamos ler, nós vamos tentar corrigir. Daqui a 2 semanas eu vou dar uma reescrita daquele texto. Ele vai escrever do mesmo jeito que escreveu da primeira vez? Não, porque ele já corrigiu. Você vai escrever a palavra correta. Na verdade, escrito e oral constituem um contínuo que vai do mais oral, se nós pudéssemos dizer assim, que é a conversa espontânea, passando por aquilo que é oral, mas um pouco menos oral. Por exemplo, uma aula, uma conferência, um sermão. Nós temos aquilo que é francamente escrito, o texto jornalístico, o texto acadêmico, por exemplo, um ensaio, onde eu não tenho interferências da oralidade.
mas eu tenho aquilo que é escrito, mas tem elementos de oralidade, o e-mail, por exemplo. Hoje eu tenho visto críticas muito severas ao internetês. Vai acabar com a linguagem. Será mesmo que a internet coloca em risco a nossa língua? Eles escrevem abreviadamente, mas isso é a característica da instantaneidade do oral presente na escrita. Porque às vezes em prova a gente nem percebe e já está escrevendo tudo abreviado. Você a gente abrevia com VC, porque é PQ. Deixa os acentos de lado e coloca uma letra para dar uma sonoridade parecida. Tem aquele beleza que todo mundo abrevia também. O que é notável é você se debruçar sobre as abreviaturas. Por que BLZ dá a ideia de beleza? Isso me remete à origem da escrita alfabética. Quando a escrita alfabética aparece entre os fenícios e depois em outras línguas semíticas, não havia vogais. As vogais são desnecessárias nas línguas semíticas, dado o fato de um fenômeno que se chama alternância vocálica. As vogais são colocadas conforme a classe de palavra, o radical, etc. Então elas são muito previsíveis. Então não precisa de vogal. Quando um menino escreve beleza, ele tem a intuição linguística que presidiu a primeira intuição da escrita alfabética. Eu abrevio com consoante. Veja, isso é notável. Não é uma coisa para eu pôr a mão na cabeça dizendo acabou o mundo. Não, isso é o que estava na base de todas as intuições que presidiram ao aparecimento da escrita alfabética e são renovados pelos nossos jovens. E o processo da linguagem, a língua é viva, ela vai se modificar, a internet vai influenciar. Não tem como, ela é uma mídia muito forte que vai influenciar na linguagem do mesmo jeito que a TV e que a rádio também já influenciaram, né? O que não pode é empobrecer. Ele tem que ser usado sem esquecer da outra. Né? Não podemos esquecer a norma padrão, a norma formal, por conta do internetês. Fazer uma pesquisa com isso, a pesquisa do Então agora nós vamos chamar o Gabriel. Os sapos engolem mosquitos. Ninguém passa na estrada. É claro que eles precisam ser bem alfabetizados. É claro que precisa ter um ensino bom de português. Mas a internet não vai acabar com a língua. Os que passaram, os que ainda vivem e os que já morreram. O que determina o que é errado, o que é certo, etc., é o gênero que eu estou utilizando. É o gênero que determina o que vai ser a correção, o tipo de língua que eu vou usar. Os poucos versos que aí vão, em lugar de outros a que os ponho. Tu que me lês, deixa do teu sonho imaginar como serão. Esse é o trabalho grande e único da escola. É ensinar o aluno a produzir texto e a ler texto. Coloquei na lousa, na última aula. Fizemos uma viagem pela poesia através do poema Trem de Ferro. Escreva com suas palavras o que esse estudo lhe permitiu aprender sobre a poesia. O que um professor faz, no fundo, é abrir os horizontes do seu estudante para a grandiosidade da experiência humana, tornando mais humano. Nas ondas da praia, nas ondas do mar, quero ser feliz, quero me afogar. Nas ondas da praia, quem vai me beijar? Quero estrela d'alva, rainha do mar. Quero ser feliz nas ondas do mar, quero esquecer tudo, quero descansar. Alguma pergunta?